Assista agora Telescópio. Apoio Cultural Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Boa tarde, Itapetininga. Começa agora mais um programa Telescópio, o seu programa de entrevistas direto dos estúdios da TVI para o canal 8 da NET e também para o site tvitap.com.br. tvitap.com.br. Você, telespectador que nos assiste aí do outro lado da telinha, também pode entrar em contato conosco através das redes sociais. Pelo Facebook, você pode assistir o nosso programa e mandar as suas mensagens. Basta você ir lá no Facebook, colocar @TVITAP e mandar suas mensagens, suas notícias, que nós teremos o prazer em colocá-las ao vivo aqui em nosso programa. E também pelo WhatsApp. O WhatsApp você pode mandar a sua mensagem, pode mandar o seu áudio, que nós colocamos ao vivo aqui no programa Telescópio. O número vai aparecer abaixo do seu monitor e também pelo tradicional telefone 3527-8099. 3527-8099. Ligue e participe. 20 de junho de 2017, 12 horas e 31 minutos aqui no meu relógio. No programa de hoje, nós iremos conversar aqui no primeiro bloco com a fundadora da Fraternidade Discípulo Mãe de Deus, que é a Mara Maria. No segundo bloco, iremos conversar com o professor Sakashita, que irá conversar conosco sobre a cultura, sobre a chegada dos japoneses aqui em Itapetininga, sobre o trabalho que ele também faz no judô. Programa imperdível. Mara, boa tarde, bem-vindo ao programa Telescópio mais uma vez. É muito bom estar aqui, não é? Muito bom ter essa possibilidade de imitar os santos. Os santos conseguiam bilocar, isso era uma graça de Deus. E pelos meios sociais, quantas casas agora estão nos acolhendo? Quantas pessoas estão vendo? Quantas pessoas terão a oportunidade de ter esse momento com a Virgem Maria, com o próprio Senhor Rei do Universo? Maravilha. Mas antes de começarmos o nosso bate-papo, nós vamos aos nossos apoiadores culturais. Pai Bola, voltamos já. Apoio Cultural Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Voltamos de Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando a você, telespectador, que o nosso programa é um oferecimento da Bolsa Creto e também do Plano Familiar Camargo. Vamos às notícias aqui de Itapetininga hoje, começando pela Folha, que destaca aqui em sua... pelo Correio, que destaca aqui em sua matéria de capa. Justiça impede Rosa de paralisar as linhas rurais. Segundo a decisão, descumprimento implica numa multa diária no valor de R$ 5.000 para a empresa, que anunciou que deixará de operar em 10 bairros da zona rural. Contrato de varrição pode chegar a R$ 12 milhões. Taxa de refis voltará à Câmara. Defesa interdita Escola Estadual Aderbal de Paula Ferreira. Vacinação. A campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada até o dia 23 de junho. A campanha foi estendida pela Secretaria Estadual de Saúde. Então, essas e outras notícias no jornal Correio de Itapetininga. Já a Folha destaca aqui em sua matéria de capa: o município poderá conquistar festival de inverno e inclusão no mapa turístico do estado. Cicobi Credigasul comemorou 25 anos do projeto. Plantio de mudas nas margens do rio Itapetininga é destaque nas margens do rio Itapetininga. Alunos da rede estadual podem aprender novo idioma no segundo semestre. Então, essas e outras notícias no jornal Folha de Itapetininga, que a sua versão impressa também está nas bancas todos os sábados. Começando aqui o nosso bate-papo com
a Mara Maria, eu pergunto para você, Mara, como surgiu a ideia de criar, né, de fundar a Fraternidade de Discípulos Mãe de Deus? Maurício, a gente tem que ter como princípio que Deus é criador. Então, na verdade, nós não temos a ideia, nós desenvolvemos uma resposta, porque quem chama é Deus. Então, não é alguém que chega e diz assim, vou fazer isso. A gente até no comércio, a gente pode dizer, vou criar uma loja, vou fazer isso. Mas quando se fala de uma instituição para gerar vidas para Deus, não é ideia nossa. Nós conseguimos intuir o chamado de Deus e a gente dá uma resposta. Então, a resposta enquanto Fraternidade de Discípulos da Mãe de Deus nasceu na Diocese de Natal, Rio Grande do Norte. Só que quando Deus chama, nós temos que entender que Deus é universal. Então, Deus não me chamou para uma porção. Deus não me chamou para uma região. Deus nos chamou enquanto fraternidade para dar uma resposta a Ele universalmente. E através dos meios de comunicação nós conseguimos perceber isso. Por exemplo, eu venho aqui em Itapetininga porque aqui eu tenho uma missão da fraternidade. O senhor bispo Dom Gorgônio nos acolhe como comunidade, mas pelos meios, pelos programas de televisão que nós fazemos, pelos nossos livros editados, só Deus sabe aonde esses livros e esses materiais já chegaram. Então, eu estou respondendo a Deus, na verdade, em cada pessoa que se aproxima do nosso carisma, em cada pessoa que se consagra à Santíssima Virgem, nós estamos chegando lá. Logicamente, mesmo que isso seja de forma inconsciente. Eu não sei quais foram as pessoas que já foram contagiadas pelo nosso carisma. Então, não é ninguém que escolhe, somos nós que respondemos. Deixa eu perguntar para você, a sua devoção a Maria surge como? De que forma? Deus é Pai. Agora sou eu que estou lhe entrevistando. Sim. Deus é Pai. E Deus quer o melhor para nós. E se Deus quer o melhor para nós, nós devemos ficar atentos qual foi a metodologia que Deus utilizou-se. Maurício, chega um momento que nosso Senhor, no alto da cruz, chama João. Discípulo amado, vem cá. Eu quero que você caminhe comigo. Eu quero que você continue fazendo e continuando a minha missão. Só que é muito difícil. Talvez tenha sido difícil para você fazer o seu primeiro programa. Sim. Você teve que praticar, você teve que exercitar, você teve que cada vez mais ficar atento. Isso aconteceu com João. E o que é que Nosso Senhor faz? João, eis aí a tua mãe. Com minha mãe, sabendo estar nos braços dela, você vai conseguir dar passos. Então, na verdade, a nossa devoção à Virgem Maria começa de uma solicitude de Deus a João de acolher. Quando eu acolho a Virgem Maria como a minha mãe, como a minha mestra, como a minha advogada, como a minha tesoureira, eu consigo caminhar para Deus. Então, a devoção, ela é interior, mas ela nasce da necessidade. Maurício, eu tenho necessidade de chegar no céu. Eu tenho necessidade de ser santa. Como é que eu vou fazer isso? Vou caminhar sozinha? O inimigo de Deus sabe todos os desvios e propostas que podem me fazer para que eu não esteja no caminho do céu. Se eu tenho Nossa Senhora, eu vou ter muito mais segurança de chegar no paraíso, que é o que eu desejo, o que Deus deseja para mim. E o que é a consagração à Virgem Maria? Veja, tem muitas metodologias, são muitas situações que eu posso me entregar à Virgem Santíssima, tá certo? Uhum. E viste vários santos que falam de que cada vez mais as pessoas se entregam a Nossa Senhora, elas conseguem chegar a Deus. A consagração que nós estamos propondo aqui nessa diocese, como todas as dioceses que nós estamos, é uma consagração orientada por um santo chamado São Luís Maria Grignion de Montfort. E aí ela vai cada vez mais me levar a uma entrega por esse método. Você falou, até estava vendo aqui na minha colinha, quem é esse santo? Como que ele manifestou, ou Maria se manifestou também através dele e levou você a multiplicar esse ensinamento? Veja só, São Luís Maria Grignion de Montfort, ele tinha uma compreensão. Deus que é Deus, Deus que é Criador, Deus que não é um homem qualquer, quis precisar da Virgem Maria para se encarnar. Na verdade, ele não precisa nem de mim, nem de você, nem de ninguém. Mas ele deu a possibilidade de vir ao mundo por Maria Santíssima. Então, Montfort vai dizer, se Deus quis vir a Virgem Maria na sua primeira vinda, Deus vai usar-se desse mesmo caminho para a segunda vinda. Maurício, todos nós iremos passar por um julgamento.
Então, Monfort diz assim, que nós precisamos nos entregar nessa devoção à Santíssima Virgem para quê? Para que elas nos prepare para esse novo julgamento. Qualquer mãe quer preparar seus filhos para uma festa. Eu não sei quantos filhos você tem, se tem filhos, se você tem irmãos, mas com certeza o pensamento de toda mãe é: quero deixar meus meninos bonitinhos para que se apresentem. A Virgem Maria quer nos presentear da melhor forma para Deus. Nós seremos o presente para Deus. E qual o presente que Deus quer? Que tenhamos a salvação. Afinal de contas, Deus não passou por uma cruz à toa. Ele não está sendo bobo, ele quer a redenção, ele quer a misericórdia. Então, São Luís vai entender que se eu me entrego à Virgem Santíssima, eu vou estar preparada para essa segunda vinda do Senhor. Então, na verdade, a consagração é uma forma de viver, não é um ato. Por exemplo, existe na paróquia São Paulo Apóstolo, lá do Padre Valdori, grupos que estão preparando a consagração. Só se esse grupo não é para que as pessoas se reúnam numa determinada data, fez a consagração, pronto e acabou. A consagração é uma forma que eu vou viver, que Monfort vai dizer, vou viver com Maria, vou viver para Maria, vou viver por Maria e vou viver em Maria. Meu irmão, se eu for fazer aquilo que está na minha cabeça, se eu for escutar os meus desejos, se eu for ter as companhias, pode ser que essas pessoas não me levem para o céu. Pode ser que elas me tirem do caminho. Então, nada melhor do que ter a companhia da Virgem Maria para que me faça crescer mais. E isso a gente vai dizer que estamos atingindo o grau de intimidade. Mara, a gente vê diversos questionamentos, principalmente de outras religiões, e um deles é como que Maria é mãe de Deus, se Deus é mais velho que Maria? Algumas pessoas até dizem que a Virgem Maria é uma mulher qualquer. Falam muitas bobeiras. Mas o foco não é a Virgem Maria, o foco é Deus. O grande entendimento que nós temos que ter e parâmetro para os nossos entendimentos do que as pessoas estão falando, na verdade é quem é Deus. A Virgem Maria também é reflexo da vontade de Deus. Então, quando dizem que ela é qualquer, que ela pode ou não ser virgem, que ela pode ou não ser mãe de Deus, temos que trazer a compreensão. Espera aí, meu irmão. O seu Deus pode tudo, porque se o seu Deus pode tudo, ele simplesmente pode ter entrado no ventre da Virgem Maria sem ter maculado aquela mulher. Se Deus pode tudo, ele simplesmente pode ter existido enquanto verbo, como está a nossa palavra. A palavra é clara, pega a palavra que você vai ver. E o verbo se fez carne, por quê? Porque ele quis. Então a Virgem Maria, quando se diz que é mãe de Deus, não é mãe do Espírito de Deus. Mas como eu posso dizer que Jesus assumiu a carne e não foi da mulher? Então a Virgem Maria é mãe de Deus, porque Deus quis assumir da Virgem Santíssima uma carne. Para quê? Justamente para reparar tantos erros, tantos pensamentos que não têm frutos, como se está se dizendo por aí afora. Você diria que dentro desse contexto, Maria, a gente vê, por exemplo, vamos pegar, é comum dizer, vejo, por exemplo, a minha mãe fala, Maria passa na frente. Maria, como que vem essa questão da proteção de Maria? Como que é trabalhado isso? Eu colocaria a palavra não passa na frente, mas Maria porta do céu. O sentido de Nossa Senhora estar nos envolvendo. Mas o passa na frente talvez seja assim: mãe, não permitas que eu caia. Na hora dos meus desejos carnais, das minhas tentações infernais, esteja comigo. Eu acho que esse é o sentido do passa na frente. Passa na frente das minhas limitações, passa na frente das minhas lepras, das minhas seduções, passa na frente. Só que uma verdadeira devoção, nós buscamos a libertação, a liberdade. Tem pessoas que chegam uma para outra e dizem: qual é, cara? Eu quero ser livre. Que liberdade é essa que não me conduz para o paraíso? Se eu penso em liberdade, eu tenho que pensar no céu. Então, a Virgem Maria vai me dar uma garantia, Maurício, muito mais do que eu estar livre dos pecados, livre das más companhias, livre das minhas quedas. A Virgem Maria vai me dar uma liberdade para eu voar para Deus.
Então eu tenho a Virgem Maria muito mais do que uma mulher que pode me livrar mas uma mulher que pode me livrar para. Com Nossa Senhora, eu chegarei no céu. Essa liberdade viria junto, diria você, com um acolhimento, podemos dizer assim? Um acolhimento. A Virgem Maria, ela nos convence que Deus é o nosso melhor caminho. A Virgem Maria me convence que eu preciso buscar um alimento. E não tem um alimento mais saudável do que a Eucaristia. A Virgem Maria desperta em mim o gosto. Meu irmão, você não deseja aquilo que você não tem sabor, aquilo que você nunca experimentou. Quando eu convivo com a Virgem Maria, ela me faz experimentar Deus. E a partir do momento que eu experimento Deus, eu não quero deixar de comê-lo, de vivê-lo, de estar com Ele. Não sei se você está me compreendendo. Uhum. Deixa eu perguntar para você, eu sei que você viaja bastante, e dessas histórias que as pessoas têm com Maria, tem alguma que você destaca, que você pode trazer para a gente aqui? Eu posso trazer para vocês uma história de um padre, chamado Padre Valdori. Vocês conhecem? Sim. Padre Valdori, ele tem, mesmo no sacerdócio dele, ele tem a convicção que a Virgem Maria está com ele na hora que ele ergue a Eucaristia, e ele tem um entendimento que aquelas mãos que está apresentando também são sustentadas por Nossa Senhora. Por mais que Padre Valdori tenha aprendido nos seminários, nas teologias, nas filosofias, ele compreende que na Virgem Maria ele pode encontrar um comportamento sacerdotal. A Virgem Maria não é sacerdote. A Virgem Maria, ela é mãe dos sacerdotes. Ela é mãe dos apóstolos. A Virgem Maria sabe se portar. Então, quando o Padre Valdori olha para a Virgem Santíssima e entende o que é uma imolação, entende o que é uma vida de sacrifício, ele imita. E eu acredito que esse sacerdote é o melhor sacerdote porque ele também é consagrado à Virgem Maria. Na dimensão do carisma, você cita a fraternidade, Maria. O que seria esse valor fraterno? Eu não compreendi sua pergunta. São 3 dimensões que vocês trabalham, né? Uma é a fraternidade, né? Eu queria entender o que é a segunda dimensão. Tá, tudo bem. Vamos lá, vamos por pedacinho. Deus, que pode tudo, ele quis precisar do homem. Deus criou o mundo sem precisar de ninguém. Mas Deus quer salvar o mundo com a sua participação, meu câmara. Deus precisa de você. Deus precisa de você. Então Deus começa a chamar pessoas para que possa juntar outras pessoas numa vida fraterna. E essas pessoas serão atraídas por uma identidade. Por exemplo, São Bento, na forma de rezar, na forma de trabalhar, quantas pessoas ele conquistou? Quantas pessoas seguiram o exemplo de São Francisco de Assis? Quantas pessoas... Aí a gente pode acompanhar a evolução da igreja dizendo assim, que houve as ordens, houve as congregações, padres, freiras. Mas esse Deus que quer salvar a humanidade inteira não quer se aproveitar apenas dos ministros ordenados como os padres. Deus quer se aproveitar dos leigos. Eu sou uma mulher casada, tenho minha profissão, tenho minhas filhas, mas por conta do meu estado de vida eu não tenho direito de atrair pessoas e levar para Deus. Então chega às novas comunidades, como a Canção Nova, como o Shalom, como a Comunidade Recado. Eu não sei se você conhece outras comunidades, mas são tantas comunidades, mas essas comunidades, a maior parte são fundadas por leigos, homens com suas famílias, que mesmo na sua dimensão profissional, eles têm um entendimento que pode servir a Deus. Tá certo? Só que uma instituição tem esses princípios. A vida fraterna, eu vou conviver com você. Eu vou ter um momento que eu não vou só conviver com você na partilha do alimento, mas eu vou conviver com você na oração. Eu vou conviver com você em torno de um carisma, de um chamado. Por exemplo, a Fraternidade de Discípulos da Mãe de Deus tem um carisma. O nosso carisma não necessariamente é levar as pessoas à consagração pela metodologia de Montfort. Esse é o meio, Maurício, que nós temos de levar as pessoas para aquilo que Deus nos chama. O que é que Deus nos chamou, então? A preparar as pessoas para a vinda gloriosa.
Na vinda gloriosa, vai haver o julgamento final. Se você é envolvido pela Santíssima Virgem, você vai começar a se preparar hoje, porque quem garante que o Senhor não vem amanhã? E se chegar amanhã, como é que vai lhe pegar? Mas se eu construo esse amor por Nossa Senhora hoje, eu vou querer estar pronta, porque ela é a minha senhora, ela é a minha mãe e eu quero cada vez mais satisfazer essa mulher, entende? Então, vida de comunidade é vida de oração, é vida fraterna em torno de um carisma, de uma identidade. Você falou em vida em comunidades e a gente percebe hoje um momento na sociedade em geral muito individualista. Como conseguir fazer com que as pessoas entendam essa mensagem de Jesus, essa mensagem de Deus, essa mensagem de Maria, que quer vivermos em comunidade. Cada vez mais estamos presos, trancados em nossas casas, presos e trancados nas tecnologias. Como é que você vê isso? Infelizmente, quando nós olhamos para as famílias, a gente não consegue enxergar naquelas casas mais uma casa, mais hospedarias. Sabe por quê, meu irmão? Um chega, entra, resolve suas coisas e vai embora. Na hora da mesa, não se reúne mais. Faz o prato lá na cozinha e você vai comer no seu quarto, assistindo a sua televisão. Então, não existe mais convivência. E quando não existe convivência, não existe diálogo. E quando não existe diálogo, não existe mais eu combinar. E quando nós não nos combinamos, podemos dizer que a desgraça impera. Porque não tem parâmetros, não tem convivência. Então, é super necessário a convivência, é super necessário uma vida fraterna. E se você perguntar assim, quem foi os primeiros a vivenciar uma vida comunitária? Pai, Filho e Espírito Santo não é a Trindade? O próprio Deus não quis nascer em meio a uma família? Olha o exemplo que Jesus nos deu. Ele podia ter vindo ao mundo como Jesus misericordioso, grande, pronto. Ele quis ser cuidado, nutrido por São José e a Virgem Maria. Então, nos exemplos do próprio Deus, nós conseguimos compreender isso. E olha, meu irmão, como é que eu vou entender partilha se eu vivo de uma forma solitária? Como é que eu vou compreender entrega se eu só estou pensando nos meus próprios interesses? Para eu praticar a virtude, seja da caridade, seja da paciência, seja da mortificação, eu só consigo exercitar essas virtudes se eu tiver com alguém para eu praticar. Você já jogou ping-pong sozinho? Não. Você já fez futebol sozinho? Deve ser tão constrangedor fazer gol sem ninguém na frente para segurar a bola. Então, nós temos que ter essa dimensão que eu preciso do outro para que eu consiga exercitar os dons que Deus me deu. Eu fiz essa crítica trazendo a tecnologia como, né, não é um instrumento principal, mas é um dos instrumentos que acabam contribuindo a esse individualismo. Mas também é um outro lado da moeda, né? Que é, por exemplo, você levar a informação por meio da tecnologia. Como que você trabalha esse outro lado da tecnologia de levar a formação, levar os princípios da fraternidade discípulo Mãe de Deus? Maurício, nós temos que aproveitar tudo que está no mundo com equilíbrio. Então, se os meios de comunicação, eles podem desviar as pessoas, os meios de comunicação também podem edificar as pessoas. De repente, eu tenho uma faca aqui. Eu posso te matar, mas eu posso pegar um pedaço do brigadeiro que eu muito gosto, dividir para mim e para você. Então, os meios de comunicação, para mim, hoje é algo muito forte. Por exemplo, eu respondo a todas as mensagens que chegam para mim. A todas. Se alguém faz algum comentário, eu respondo, mesmo que não seja no mesmo dia. Mas eu respondo a todas. Então, pelos meios de comunicação, nós conseguimos levar a mensagem. Pelos meios da comunicação, como eu estou fazendo aqui, eu consigo externar para vocês que Nossa Senhora é uma mulher brilhante, é a nossa mãe e a nossa rainha. Então, nós podemos desprezar também esses meios de comunicação. Montfort, ele tem um entendimento que a mensagem deve chegar a todos os cantos e recantos. Então, meu irmão, você pode até não estar prestando atenção,
Mas todos os atos que você faz aqui, outras pessoas estão tendo acesso. Montfort, ele tinha muito amor a Deus, esse santo. Só que ele pensava assim, eu amo tanto a Deus que eu quero viver só para Deus. E aí ele começou a buscar no Evangelho os ensinamentos da igreja. E ele compreendeu que amar a Deus não serviria apenas ele ficar guardado e resguardado. Ele poderia experimentar esse amor a Deus no convívio com os irmãos. Então ele sai do isolamento e vai ser um missionário. Por quê? Porque são nas adversidades da vida, são nas dificuldades, são... Por exemplo, eu aqui estou sofrendo nessa terra. Eu sou da Cidade do Sol, eu estou tendo que enfrentar um frio que não é brincadeira. Estou com as mãos geladas, certo? Mas nesse sentimento que eu estou, eu provoco compaixão. Quantas pessoas chegaram para mim e fizeram, quer meu casaco? Quer minha luva? Quer isso? Então, são nas dificuldades que eu tenho que eu permito que alguém faça uma caridade. É nas minhas dificuldades que eu experimento a misericórdia de Deus. É nas minhas dificuldades que eu experimento Deus vir com toda a providência, com todo amor, com todo afago. Fazer experiência de Deus é desejar Deus e não se esquecer de Deus. Agora, ainda dentro desse você acha que os jovens, a gente sabe o trabalho que a igreja ela vem realizando desse resgate dos jovens, você percebe um resultado dentro dessa sua missão através da tecnologia? Você trabalha também com internet, trabalha bastante trazendo a tecnologia também como missão também? Maurício, de profissão eu sou pedagoga, certo? E eu compreendo que toda metodologia pode ser muito boa, desde que o que você esteja fazendo, você tenha convicção. Eu escrevo livros, eu faço programas de rádio e televisão. Qualquer método que você utilize, que você não tenha convicção, vai existir frutos, mas pode ser que os frutos não sejam salutares. Não sei se você está compreendendo. Sim. Então, o que é que falta? Aquilo que as pessoas estarem passando, seja pelos meios sociais, do que for, você apresenta às pessoas que aquilo tem um sentido. Uma criança de um casal daqui de Itapetininga, né? Os pais Ivonete e a Mauri, aquela criança me perguntou assim ontem, Mara, tudo que você faz tem sentido? E eu respondi, sim. Tudo que eu faço tem que ter um sentido. Porque se não tiver um sabor, você não busca. Então, na verdade, quando se chega para dizer assim, presta atenção, Maurício. Ah, isso é pecado, isso é aquilo. Você não vai fazer, ou você vai deixar de fazer, se você não encontrou um sentido para aquilo. Quantos jovens chegam para mim e faz, por que é pecado ter relação sexual antes do casamento? Dizem que é pecado, mas eu não considero pecado. Se você não fizer aquela pessoa compreender que você tem que transcender o medo de Deus para o temor de Deus, se você não fizer aquela pessoa compreender o verdadeiro sentido, pode ser o meio de comunicação que você esteja usando, não vai surgir efeito. Não sei se você entende. Uhum. Se você mostra o sentido, você mostra um propósito, você mostra a razão daquilo, qualquer meio de comunicação vai ser salutar. Quantas pessoas tiveram a possibilidade do pombo-correio? Quantas pessoas viveram só de rádio? Quantas pessoas vivem disso ou daquilo? Qual a dificuldade? Qual o problema? Qual a questão? Convicção. Você falou em sentido, né? E a gente vive um momento econômico, o Brasil um momento instável, bastante difícil para a nossa população. E a gente percebe muito nas pessoas que estão hoje muita procura de emprego também, a procura de um sentido, parece que quando ocorre, né, esse desequilíbrio, principalmente econômico, algumas pessoas manifestam, olha, mas qual o sentido disso? Como que você vê essa relação de um problema, talvez, vou dizer, econômico, e se manter dentro, firmes na palavra de Deus? Depende do que a pessoa acredita.
Tem pessoas que acreditam apenas na dimensão deste mundo. Se minha compreensão que a minha vida vai durar no máximo 90 anos, eu vou viver para esse mundo. Então, se eu só vou viver 90 anos, para mim está de bom tamanho. Eu ter uma vida profissional, ganhar dinheiro, construir uma casa, ter casa de praia e construir um patrimônio para este mundo. Então, se eu só vivo esse mundo carnal que nós estamos vivendo aqui, terrestre, então eu atingir esse patamar econômico, para mim pode ser que seja a minha meta. Mas, meu irmão, se eu compreendo que além desta vida vai existir uma vida eterna, aí as minhas escolhas econômicas pode ser que não sejam as mesmas. Porque depois dessa vida, depois dessa morte, haverá uma ressurreição. E as minhas escolhas que eu estou fazendo aqui vão determinar o meu estado para onde eu vou. Quantos políticos hoje não é mais sinônimo de honestidade? Não sei como é que está a política por aqui. Mas a nível de Brasil nós estamos vendo e acompanhando os escândalos. As cifras eu nem sei. Eu posso dizer como nordestino, são tão altas que besta não conta. Milhões de dinheiro. Roubaram tanto, porque talvez tenham entendido que aqui era o ponto máximo. Mas não vai ser o ponto máximo. Vai vir um julgamento. E o depois? O que vai acontecer com essas pessoas depois? Aí a gente entende a devoção à Virgem Maria. E São Luís Maria Grão de Montfort vai dizer que Nossa Senhora, nesses últimos tempos, ela vai brilhar em graça, em força e misericórdia. Com certeza, se todas essas pessoas fizeram as bobeiras que fizeram e tiveram um encontro com Nossa Senhora, ela vai despertar cada vez mais o arrependimento. E dentro do arrependimento, seja o que aconteceu na sua vida, se alguém se arrepender, será salvo. Maravilha. Antes de continuarmos nosso bate-papo, vou chamar aqui os nossos apoiadores culturais. É rapidinho, voltamos já. Apoio Cultural, Bolsacreto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Voltamos em Itapetininga com mais um bloco aqui do programa Telescópio. Visita hoje aqui da Mara Maria, que está falando um pouco conosco sobre a história da Fraternidade Discípulos Mãe de Deus e entre outros assuntos. Mas agora eu vou falar um pouco mais da fraternidade. Você falou que era pedagoga. E o que é esse projeto que você tem? Estava navegando aqui pelo site, Casa de Formação. O que seria a Casa de Formação? Quando nós buscamos a palavra de Deus, nós podemos encontrar nas Escrituras. A Bíblia é uma casa de formação. Mas eu posso dizer que a Bíblia não está apenas nas páginas escritas, mas a Bíblia está no coração das pessoas. Eu posso ser um evangelho ambulante. Entende? Então, não necessariamente em todas as missões que a fraternidade esteja, tenha que ter uma estrutura física própria da fraternidade. Por exemplo, em Natal, nós temos uma estrutura de uma casa de formação. É a casa da fraternidade, CNPJ da fraternidade, quem paga o aluguel é a fraternidade, toda a parte financeira, quem organiza é a própria fraternidade. Nós temos lá casa de formação, nós temos uma casa para retiro, nós acolhemos retiros até 200 pessoas na nossa casa. Mas não necessariamente todos os lugares que eu tenho a missão, eu tenho uma estrutura física da comunidade. Vou colocar a realidade daqui de Itapetininga. Quando eu fui conversar com o senhor bispo, eu coloquei que meu entendimento é que nós podemos ser missionários e utilizar a estrutura da diocese. Então, aqui em Itapetininga, os encontros para os consagrados à Virgem Maria nessa espiritualidade, eles irão receber formação na paróquia São Paulo Apóstolo, tá certo? Então, qual o chão da fraternidade hoje em Itapetininga?
Paróquia São Paulo Apóstolo. Pode ser que uma outra cidade, ela venha a receber essas formações. Então, elas vão também acontecer na paróquia. Meu combinado com o senhor bispo foi assim, que eu utilizaria o espaço de Itapetininga e eu perguntei a ele, qual a minha área? É a cidade de Itapetininga? E ele respondeu, não, Mara, a sua área é a minha diocese. Então, eu posso viajar, eu posso estar pregando em outras paróquias e outras cidades. Por quê? Porque fazem parte do contexto, do limite da diocese, tá certo? Então, o que acontece? Dentro dessa diocese, eu já tenho pessoas que olharam para a identidade da comunidade e se afeiçoaram, digamos que foram atraídas pelo carisma. Então, em Itapetininga, mesmo que eu esteja ou não, existem pessoas que estão sendo formadas, independente de estarem na casa de formação de Natal, que é a casa-mãe, e essas pessoas estão formando outras pessoas nessa espiritualidade, tá? Então, não necessariamente nós tenhamos que ter uma casa física, mas que tenha a espiritualidade, a forma de ser. E eu, particularmente, eu venho a Itapetininga 4 vezes no ano. Pronto, agora, por exemplo, eu estou há 12 dias aqui. Fazendo o quê? Visitando as pessoas, levando o carisma, mostrando o que é essa espiritualidade, mostrando a forma de ser íntimo de Nossa Senhora. Eu estou fazendo que a casa de formação esteja do meu coração brotando para as pessoas. Você esperava atingir, conseguir conquistar, vamos colocar assim, tantos corações e também conseguir tantos multiplicadores que levem essa mensagem de Maria? Era algo que você esperava que Maurício, ocorresse quando você criou a fraternidade? Lembra que a gente falava que Deus é universal? Sim. Eu não faço questão de onde eu vou chegar. Não está em mim dizer que eu vou chegar no Rio, São Paulo, no México. Um dia, eu escrevi um livro e um bispo disse assim, Mara, você pode fazer a dedicatória? Eu disse, sim, pois não, do Manuel Pestana. Ele já é falecido hoje, era bispo de Anápolis. E eu fiz, para quem o senhor quer que eu faça a dedicatória? Ele fez, Mara, eu vou visitar alguém muito especial e eu queria que você fizesse a dedicatória. Meu irmão, não era eu que queria que esse bispo levasse o meu livro. Eu fiz, pois não. Para quem o senhor quer que eu leve, que faça essa dedicatória? Você pode fazer o livro, uma dedicatória para o Papa João Paulo II? Quando é que eu iria ter a intenção que um livro da fraternidade chegasse na mão do Papa? Você entende, Maurício? Então não somos nós que estamos pensando onde nós vamos atingir, mas nós iremos chegar em todos os cantos e recantos que Deus desejar que a fraternidade chegue. Nosso Senhor vai ao encontro dos discípulos e diz, venha, coragem. Pedro olha, Jesus estava sobre as águas, mas era o Cristo que estava chamando. Lógico, ele teve um pouco de medo, foi afundando. Coragem. E ele anda sobre as águas. Se Deus estender as mãos para mim e dizer coragem, venha, eu também vou andar sobre as águas. Se eu tiver a convicção que é Deus que me chama. Então, muito mais forte do que eu, muito mais forte do que os meus medos, muito mais forte do que os meus remorsos, muito mais fortes das minhas lepras, é Deus na minha vida. Você falou que costuma responder todos os contatos que as pessoas fazem com você, seja virtualmente, principalmente virtualmente. Desses contatos, teve algum que te marcou, que você, de uma certa forma, foi até essa pessoa ou ligou e isso se expandiu para um contato maior? Acontece muitos casos. Uma vez eu procurei no Facebook um rapaz que era de Itapetininga, que tinha o nome de Maurício, que trabalhava numa TV. E aí eu comecei a interagir com ele, sabe? E quando você me encontrou, você disse, eu já te vi. Eu fiz sim, já conversamos também. Sim. Então, esses casos sempre acontecem. Aqui mesmo em Itapetininga, quantas pessoas eu já conversei no Facebook, mas às vezes as fotos são tão pequenininhas que a gente não tem o diâmetro de entender, e aquela pessoa chega e faz assim, oi Mara, como é que você tá? Eu estava numa cidade, chegou uma pessoa, estava com meu esposo, que ele é fundador também. Oi César, oi Mara. E eu fiquei, oi, como vai? E a pessoa fez assim, sabe,
eu falo com vocês com muita intimidade, porque eu fiz o curso de consagração e vocês passaram o mês inteiro na telinha. Eu passei um mês inteiro vendo vocês falar. Então eu sei como vocês falam, eu sei a forma que vocês se posicionam. E ela chegava para mim e fazia muitos cheirinhos. E ela começou a utilizar palavras que nós utilizamos. Então mesmo que nós não saibamos, nós estamos fazendo parte da intimidade das famílias. Você falou uma coisa muito bonita quando nós conversávamos aqui no intervalo. A gente estava falando essa questão da formação e eu estava discutindo sobre a questão também econômica de Natal. Aí você falou que pelo áudio, né, às vezes a pessoa ela não sabe ler ou escrever, mas através da voz também, que é um instrumento, você acaba conseguindo evangelizar, construir, né, nessa pessoa e também que ela consiga vir se tornar um multiplicador. Como é que você vê isso? Nosso Senhor Jesus Cristo não exclui ninguém. Ninguém. Então nós temos que ter o entendimento que nós devemos levar nossa mensagem para todos. Quais as pessoas? Se chegar uma pessoa milionária para mim, eu vou transmiti-la a devoção à Virgem Maria, porque eu tenho certeza que a Virgem Maria vai fazer muito bem essa pessoa. Se chegar um pobre para mim, e olha que no nosso estado nós temos muitos pobres, nós temos muitas crianças pobres, mas que têm desejo da Virgem Maria, nós vamos evangelizá-la. Nós temos cursos de consagração que as pessoas não sabem ler. E por essas pessoas não saberem ler, nós vamos excluir? Não. Aí entra a metodologia. Se não sabe ler, vamos usar outra metodologia que a mensagem chegue naquela pessoa. Então nós devemos atrair a todos, nós levamos a palavra a todos e com certeza essas pessoas vão cada vez mais crescer. Sejam crianças, sejam adultos, sejam jovens. A Virgem Maria vai fazer bem para todos. Como que funciona? Eu sei, você citou lá em Natal, você tem uma casa também que vocês realizam retiros, né? Quando são essas datas? Quem está nos assistindo que gostaria também de participar do retiro, como que funciona? Lá é uma casa aberta, então, por exemplo, nós moramos lá, mas não necessariamente todos os retiros que acontecem lá somos nós que promovemos, tá certo? Então nós temos retiro de Semana Santa, nós temos um retiro que se chama Consagra-te. Esse ano vai acontecer dia 15 de outubro, 14 e 15 de outubro. Então tem muitas pessoas daqui de Itapetininga que vão, depois eu até vou trazer para aqui o convite para quando tiver tudo direitinho. Ficam na casa. Mas existe finais de semana, existe dias que o retiro não são promovidos por nós, mas nós estamos abrindo para que as pessoas estejam lá. Entende? Por exemplo, eu sou de uma pastoral, preciso fazer um retiro com o meu povo. Então, vai para lá e nós vamos dar toda a estrutura da casa para que elas possam fazer esse momento espiritual. Mara, nossa entrevista está chegando ao fim. Obrigado por mais uma visita aqui ao programa Telescópio. Você falou que você vem 4 vezes por ano. Vou estar aqui dia 1º de agosto. Já tem uma data de retorno. Fica aí a data de retorno para você bater um papo conosco, mas peço para que você deixe uma mensagem de Maria para o nosso telespectador que nos assiste. Nossa Senhora é nossa mãe. Mas ela é uma mãe amorosa, afetiva, logicamente, mas efetiva. Toda mãe que sabe onde o filho deve chegar, ela constrói. Ela exorta, ela aponta. Nosso Senhor, sendo filho da Virgem, teve um momento que estava num casamento, as bodas de Caná. E Nossa Senhora chega para ele e aponta. O que estava acontecendo? O vinho estava acabando. A Virgem Maria, da mesma forma que apontou o caminho que Jesus devia seguir, ela aponta também para nós. Então a Virgem Maria nos encaminha, como encaminhou Jesus, como nos encaminha e vai encaminhar todas as pessoas para aquele destino que a gente tanto deseja, que é o céu. Entende? Se entregue à Virgem Maria, meu irmão. Consagrem-se a ela. Busque os grupos de consagração. Na Paróquia São Paulo Apóstolo já iniciou uma turma, que foi a primeiro momento. Se você não chegou nesse primeiro dia, busque. Agora, dia 23, vai ter um outro momento. Vai ser o segundo encontro. Você ainda pode participar desse encontro, efetivar
todos os dias de formação e no final fazer a consagração, para que venha vivenciar uma espiritualidade. Aqui nós vamos ter grupos de consagrações e também um grupo de assistência a todos os consagrados. Aqui nós temos mais de 400 consagrados. Como é que eles vão viver? O que eles vão fazer? O que vai ser o norte da vida deles? Porque afinal de contas, era o que eu conversava com o Dom Gorgônio. Se a pessoa se consagrou, consagrou para quê? Para brincar de peito, eu sou consagrado? Não. Todo consagrado deve se colocar à disposição da igreja para servir a igreja. Então, essas pessoas precisam ser formadas para que elas cheguem no entendimento que uma consagração de vida é assumir uma vida apostólica. Maravilha. No próximo bloco iremos conversar com o professor Sakashita. Não saiam daí, voltamos já. Apoio Cultural Bolsacreto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Voltamos Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando a você, telespectador, que o nosso programa é um oferecimento da Bolsacreto e também do Plano Familiar Camargo. Vou arriscar. Se eu falar errado, o professor Yoshihiro Sakashita me corrija. Falei certo seu nome, professor? Boa tarde, bem-vindo ao programa Telescópio. Boa tarde. Bem correto. Professor Sakashita, que é muito, conhecido aqui, professor de judô, eu tive oportunidade, outras pessoas, eu garanto que grande parte da cidade que treinou judô teve oportunidade de conhecer o professor Sakashita, mas vamos entender um pouco da sua chegada aqui ao Brasil. O senhor veio direto para Itapetininga ou não, professor? Eu veio no Japão, saí no Japão em 1958, em 10 anos de idade. Depois foi na República Dominicana. Aí ficou 5 anos. Aí saiu na República Dominicana, veio no Brasil, em cidade de Ibiúna. Aí depois mais 1968 eu veio no Itapetinga, finalmente. E o que trouxe a sua família aqui em Itapetininga, professor? Eu tinha meu pai tinha conhecido de um fazendeiro aqui, lá no Japão, conhecido no Japão. Lá no Japão? Lá ele chamou para vir aqui cuidar da fazenda, em Fazenda Monte Cristo, em aquele, agora atrás do João Bocaiúva. Daí a gente ficou lá também, acho que 4, 5 anos. Aí a gente saiu da fazenda, porque a fazenda foi vendida por outra pessoa. Uhum. E existe ainda essa fazenda aqui? Fazenda Monte Cristo grande. É grande. E aí vocês vieram para trabalhar exclusivamente. Lá no Japão, você já trabalhava? Sua família já trabalhava com agricultura? O Japão tinha bastante coisa, né? Assim, loja, funcionário, carboneiro, tudo coisa. Aí veio no Dominica, foi no Dominica e começou a mexer café. Brasil começa a mexer no verduras, frutas, né? Verduras, frutas, até agora. O senhor falou do café. Foi difícil essa mudança, de cultura lá na República Dominicana? Vocês trabalhavam com a cultura do café, aqui chegaram trabalhando com outra cultura, mais a cultura de lavoura. Como é que foi essa adaptação? Esse não é difícil, porque tudo questão de sobrevivência. Se não fazer, não vive. Porque antigamente não tinha assim, eu vou querer esse, não vou querer a outra. Não tinha escolha. Tem que, não querer, mas tem que fazer. Entendeu? Então, adaptação não é difícil.
E o que motivou a saída? Por que vocês saíram do Japão? Japão, meu pai já foi 12 anos para a guerra mundial, e foi no China, Filipinas, vários países, né? E depois acabou a guerra, ele ficou no Japão 10 anos. Só que o Japão é muito pequeno para eles, porque já viveu um país grande, China, monstro, né? China. Então, ele quer mudar para outros países. Aí tinha chance para ir República Dominicana. Aí, ele tinha um amigo, por que ele chegou, o senhor lembra das conversas com ele, por que, por exemplo, ele escolheu aqui a América e não foi, por exemplo, para a Europa? Naquele período também muitas pessoas iam para a Europa. Não tinha muita opção também. Tinha Brasil, Dominica, Brasil, Argentina, Paraguai, Chile. Tinha bastante coisa, né? Só que para mim era Dominica mais fácil, porque o governo dominicano ele financiava muito dinheiro, dava sítio de graça, assim, muita coisa bonita. A gente foi lá, mas não é. Aí começou revolução, aí começou a guerra, a gente saiu de lá. Deixa eu pedir licença para o senhor, professor, que nós temos um telespectador no telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde, Takashita. É o Manuel Silvério. Fala, seu Manuel, bem-vindo ao Manuel programa. Silvério. Oi, tá bom? Só contar para você que o Takashita foi campeão brasileiro de judô o ano passado. Ele é simples demais, não está querendo contar isso. Eu não sabia disso, seu Manuel. Eu ia falar com ele, vou falar com ele sobre o judô. Estou falando um pouco da história dele. Vou falar sobre o judô, não sabia disso, mas agora depois eu vou perguntar para ele aqui. Até já escrevi aqui, campeão brasileiro de judô. Professor, deixa eu perguntar uma outra coisa. Campeão. Obrigado, seu Manuel. Nada, tchau. Um abraço. Seu Manuel Silvério também, esportista, também praticante de artes marciais. Muito bom. Deixa eu perguntar uma coisa ainda pro senhor. Daí quando o senhor chegou aqui em Itapetininga, foi fácil? Já havia, né, outros japoneses aqui que facilitasse? Porque a gente sabe que uma das, talvez, não sei se o senhor pensa desse jeito, mas eu acredito se eu fosse morar em outro país, uma das maiores dificuldades é a língua, né? É difícil porque língua, a gente morava Dominica, aí lá língua é castelhano, aí o Brasil um pouco diferente, português, mas entendia pouco, né? Aí, adaptando. Só que eu moro lá no Ibiu, uma colônia japonesa, só fala japonês. Não aprendia muito. Não aprendia português? Até agora não fala muito bem. Aprendeu na raça? Raça, mas assim mesmo, porque costuma, né? Costuma. Não é fácil, mas é. O senhor diria que esse foi um dos fatores mais difíceis da sua vinda do Japão e a chegada aqui na América? A língua? Língua do Japão para aqui no Brasil diferente, bem diferente, bem difícil aprender direto, né? Agora deixa eu perguntar, que cidade que o senhor morava lá no Japão e que lembrança, que o senhor saiu muito cedo de lá também, né? O senhor saiu com 10 anos de idade, né? Que o senhor falou. Que lembranças que o senhor tem? Eu veio 10 anos de idade, eu fiz terceiro ano de primário, né? E
era criança ainda, né? Daí, gente, lembrança de lá, lembro bastante coisa. Só que eu já fui 2 vezes no Japão. Uhum. Uma vez eu levo minha mulher, em 95, devo passear no Japão. E segunda vez eu fui no Japão, uma equipe seleção brasileira do sumo. Levou 4 atletas no Japão e ficou lá, né? Então, gente, dá para saber, dá para andar no Japão. Difícil, não é fácil. O senhor chegou aí na cidade onde o senhor nasceu? Já foi lá. E conseguiu rever algum amigo que tinha naquela época de infância? Tia estava lá ainda. Já foi 20 anos atrás, né? Uhum. E eles também, e eles chegaram também a vir para o Brasil ou não? Um dos tios já veio ao Brasil. Um dos tios, não é todo mundo, né? Quando o senhor, nessas idas que o senhor foi ao Japão, o que os japoneses, o que eles perguntam para o senhor geralmente aqui do Brasil, aqui da nossa região? Bom, em 1995 eu fui no Japão, ainda não estava muito conhecido no Brasil, no mundo. Muitos japoneses falavam que não conhecia o Brasil. O Brasil só tem Amazonas, Amazonas, né? Rio Grande, né? Sim. Mato, Índio, aquela época. Mas depois mudou muito, né? Futebol, né? Futebol, né? O futebol. Carnaval também. Aí mudou muito depois. Agora deixa eu perguntar uma coisa também pro senhor. Daí, quantos anos já o senhor vem trabalhando com lavoura? E o senhor falou que estava conversando fora do ar, que eu até pensei que fosse já naquele início com a temoia, que eu sei que é hoje uma das culturas que vocês trabalhavam, mas isso veio evoluindo, né? O que tanto que o senhor já trabalhou na lavoura? Bom, começou tomate, verduras, né? Uhum. Depois começou feijão, milho, né? Depois a gente comprou sítio em Angatuba. A gente comprou em 1978. Aí começou um pouco de fruta, ameixa, pêssego, né? Depois, pensando, procurando mais lucrativo, né? Lucrativo. Aquela época eu plantou ameixa, 10 mil pés. 10 mil pés. 10 mil pés era grande, muita ameixa. Só que a ameixa pegou doença. Acabou tudo. Quer dizer, região inteiro, acabou tudo. Acabou tudo a ameixa aqui. Depois de procurar outra plantação, começou maçã. Maçã tinha muita maçã aqui. Agora ainda tem maçã, mas depois tem até moia começou. Acho que 20 anos atrás já. Ainda há uma dificuldade, o senhor citou, né, falou dessas pragas que vieram no pêssego. Como que o senhor vê essa evolução hoje da agricultura? Hoje diminuiu esse número de pragas? Porque eu imagino, o senhor falou 10 mil pés, teve um prejuízo grande. Prejuízo grande, porque a gente ficou 10 anos cuidando, tentando salvar. Tentando salvar. Mas cada vez está assim, menos produção. Afim, acabou. Levou 10 anos. Até acordar minha cabeça. Aí cortou tudo. E daquela época para cá, o senhor acha que melhorou quando se pensa em financiamento para o agricultor? Como que o senhor enxerga do período, né, que o senhor chegou aqui no Brasil a esse momento atual, vamos colocar assim? Olha, tudo, claro que época tinha financiamento, né? Só que depende de confiança pessoal, né? Pessoal,
banco também não vai financiar qualquer pessoa. Tem que financiar para devolver, né? Então, melhorou um pouco. Financiamento, valor grande, né? Melhorou um pouco, mas não, assim, muita pessoa que diz que fundou com banco, porque não pode pagar. Perdeu terras, né? Tem gente que perdeu terra. Porque lavoura uma coisa, uma loteria. Se plantar, ganha certeza, tudo bem. Nunca tem certeza. Tem geada, chuva de pedra, chuva demais, seca demais. Tem tudo coisa assim. Então, e essa foi, esse do pêssego, acho que o senhor acha que foi o pior momento que o senhor viveu aqui, o senhor diria? Acho que 10 anos que a gente jogou fora. Em 1990 até 2000, eu jogo fora esses 10 anos. Porque ia ganhar e não ganhou. Aí o senhor teve que se reinventar de novo. Tem que pensar outra maneira, né? Agora deixa eu perguntar para o senhor, mas aqui também na cidade, outras famílias, né, de japoneses também trabalham na agricultura. Como é que vocês né, já se conhecem dessa época, desse período? Ou antes da sua chegada aqui em Itapetininga já tinha um número de japoneses morando aqui na cidade? Bom, aqui na cidade de Itapetininga tinha mais ou menos 400 famílias. Ainda tem, né? Deve ter mais agora. E tinha cooperativa Cotia, cooperativa Sul Brasil, cooperativa Bandeirante, antes, né? Sim. Aí todo mundo conhecia. E tem também aquele Caican, né? Caican. A maioria é pessoa conhecida. Mas década de 90, acabou a cooperativa, todos. Né? Acabou tudo cooperativa. Aí, a gente começou a montar associação de frutas, verduras. Esse era muito bom. Levou até 55 cooperados. Nossa. Associados, né? Associação. Quer dizer, a gente não tem nenhuma sede, não tem bênção, não tem nada, mas juntava todo mundo, né? E mudando, colocando ideia, pesquisando lavoura, né? Muito bom. Agora diminuiu um pouco mais. Tem uma 20 pessoas agora. O senhor hoje só trabalha com a temoia ou trabalha também com outras frutas? Eu comecei agora uma fruta nova, o que se chama pitaia. Pitaia? Pitaia. Ah, que delícia. Começou 2 anos, né? Ainda começo. No começo. Ainda começo. E eu tenho pitaia agora, tem um pouco de chia. De chia, tem moia, tem maçã, tem pêssego, tem bastante tem coisa. Tem castanha, tem bastante coisa. Eu vou chamar os nossos apoiadores culturais, mas também prometo que qualquer hora dessa a gente vai fazer uma visita lá ao sítio do seu Sakashita para a gente ver essa produção aí em loco. Não sai daí, voltamos já. Apoio Cultural Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Voltamos de Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Entrevista hoje aqui muito legal com o professor Sakashita. Conversamos um pouco sobre a sua história, sua chegada aqui em Itapetininga, sua chegada aqui no Brasil. Também conversamos um pouco sobre como que a agricultura, né, o trabalho, né, do japonês aqui com a agricultura
Só que agora eu vou falar também sobre o senhor é bastante conhecido como também professor de judô. Queria saber, o judô já veio lá no Japão, o senhor já praticava lá no Japão? Como que é a sua história junto com o judô, professor? Bom, judô eu comecei a aprender aqui, em 1970, com o professor Goro Kosahira, o que tinha academia aí no Virgílio, em frente da igreja De Estrelas? É, lá mesmo, né? Uhum. Aí a gente aprendeu lá até 75. Depois fechou. Aí, depois a gente começou a brincar com corinhada, né? Juntando. Aí o número aumentou bastante. Mas não tinha lugar para fazer judô, né? A gente não tinha tatame boa, não tinha nada. Um dia foi num garagem de outro dia... Foi mudando. Mudando, cada semana mudando. Aí, 1998, lá no Nyongaku, aquele escola japonesa, né? Uhum. Lá começou a montar uma associação. Aquela época tudo era do associado japonês, né? Aí começou a funcionar lá 2 anos, acho que. Depois aumentou muito gente, aí a gente mudou para vaca mecânica, antiga vaca mecânica. Ah, eu lembro dessa época. Ali no... Como é que chama? Escapou? Do Genefredo, né? Monteiro, atrás, né? Atrás do Genefredo Monteiro. A gente ficou até lá, acho que até 92, acho que 2 anos ficou lá. Em 92, Genefredo ia reformar tudo, aí tem que sair de lá. A gente foi para ginásio esporte. Aí, até agora. Permanece lá até agora, ginásio Ayrton Senna. E já foi junto o judô e o sumô? Ou inicialmente primeiro foi o judô, depois veio o sumô? Como é que foi isso? Judô e sumô, a gente fazia sumô já faz tempo. Desde a década de 70. Eu estou fazendo sumô, né? Com Kaikan. Uhum. Depois a gente foi no judô, montou judô junto, né? Então, agora está tornando a mesma pessoa. Quem faz judô faz sumô também. Então, muito bom. O judô, né, uma arte oriental, o senhor esperava, o senhor via, como é que o senhor vê, o judô é um dos esportes orientais que o brasileiro mais abraçou, assim, né, eu diria dessa forma. O judô nasceu no Japão 135 anos atrás. Nossa. 135 anos atrás. E judô foi fundado pelo espírito de cidadão. Fazer assim, criar a criançada para melhor maneira, estuda bastante. Então, Jigoro Kano, mestre, né? O pensamento dele é colocar matéria escolar. Então, Japão agora de matéria escolar, ginasial, acho que 12 anos acima tem que obrigatório de judô. E polícia militar também. Então, judô é muito bom porque ajuda a formar a pessoa, né? Não é tudo, né? Mas, sim. Não é tudo, né? Mas, sim, um pouquinho ajuda. E judô, Kodokan que a gente montou aqui, né? Mas ensina a criançada para
melhorar a vida. Mas também eu vejo muitos pais, eu lembro até na escola, às vezes orientações com crianças que estão muito levadas, muito sapecas, porque o judô ele também trabalha dentro de uma disciplina, né, professor? Muita disciplina, porque criançada tem que ter bastante energia. Criança quieta não existe. Então, a gente tem que pensar, essa energia, que jeito que vai usar para isso? Para melhorar, né? Porque tudo criança quer brincar, né? Essa brincadeira faz muita maneira para aprender judô. Então, agora, eu falo uma coisa, muita pessoa não acredita. Mas Itapetinga tem 500 atletas fazendo judô. Acho que mais de 500 já. Hoje. E muita pessoa não acredita. Ah, sabe que está falando mentira. Mas não é. A gente tem... Chapadinha tem 2 entidades. Lá na casa e tem Gramadinho, Barrio Tupi, Benanchaires, tem Sede e Kodokan. 7 locais. E tem também uma entidade lá no Arambari. Tem também. Então, eu acho que passa 500 pessoas. Maior número da região aqui. E também acredito que um dos maiores números de uma modalidade esportiva. Mas agora o senhor trouxe esses números. Se o senhor tivesse, quantas pessoas, se o senhor tivesse que chutar aí, mais ou menos passaram por Itapetinga desde quando vocês com o Kodokan aí? Esse eu não sei, mas eu não sei dizer, porque sempre tinha 100, 150, sempre tinha. Mas judô é uma coisa assim, entra, sai, porque criançada até 15 anos aguenta. Depois de 15 anos, tem estudo. Começa a apurar muito, tem curso, começa a fazer faculdade, já é difícil, né? Já não consegue conciliar horário, né? Então, método de judô para mim, né, assim, para ensinar a criançada a estudar a faculdade. Pelo menos formar a faculdade, né? Daí acho que dá para viver sozinho, vida boa. Agora deixa eu mudar um pouco, ainda falando do judô, mas mudar um outro olhar da nossa conversa. E falando de atletas de alto rendimento, temos atletas se destacando no cenário nacional. Eu sei que o judô, sempre nos jogos, historicamente na cidade, o judô é uma das modalidades que mais traz medalha aqui para a nossa Itapetininga. Olha, qualquer modalidade, se treinar bem, fica forte. Treinar certo, fica forte. Não precisa, assim, montar grupo para alto rendimento. De vez em quando monta, mas aí, meu atleta, tudo são nível em cima do região. Aqui, região, como feminina, eu levo 8 vezes jogos abertos, masculino, uma vez, 2 vezes só, né? E equipe de sumo, já foi, acho que 8 ou 9 pessoas, já foi campeonato mundial, da fora do país. 9 pessoas? 9 pessoas já foi, parece que. Já foi Alemanha, Escócia, Tailândia, China, Japão, Suíça, Paraguai, Argentina. Viajou, tem o mundo inteiro. Só que eles foram, eu não fui. Eu não dei para ir. E tem idade para iniciar no judô, professor? Não, a gente marca assim, 6 anos de idade. Aí
criança vai para fazer matrícula, tem que fazer ficha de matrícula. Porque sem ficha a gente não aceita. Porque tudo coisa tem perigo de machucar, né? Então, tem que ser ficha para... Difícil machucar bem, difícil, né? Até agora tem 40 anos de vida de judô. Uma, duas pessoas que machucou o braço, né, assim. Então, E tem idade máxima? idade máxima tem 69 anos. 69 Sou eu. E o judô, o que ele representa na sua vida, professor? Olha, eu não pensava nada quando começou assim, né? Apenas uma brincadeira. Gostava de lutar, né? Ganhar bastante, né? Mas nunca pensava que momento como esse. Aí, o que é bom, nós tinha diretoria boa. Tudo faz diretoria boa, muito ajuda, todo mundo ajuda, né? E no momento, Judo Kodokan, nossa entidade, ninguém ganha salário. Salário não tem ninguém. Todo mundo é voluntário. É voluntário, mas a gente paga um pouco de despesa para viagem, assim paga, parece, né? Viagem. E tem que fazer graduação para a federação, curso de federação. Quem ajuda, a gente paga. Então, todo mundo que ajuda, né? E vai melhorando. Porque 5, 6 anos atrás, uma verba de deputado de Giribone, a gente ganhamos, comprou tatame, bastante tatame, 100 tatame. E com isso está usando ainda bastante usando. E a gente ganhou também, ano retrasado, uma verba do Câmara Municipal, comprou kimono para jogos regionais. Porque ninguém tinha kimono bom, só tinha velho. Aí comprava 30 kimono para atletas. Aí está usando isso ainda. Porque judoka não é assim tão fácil, sabe? Gasta muito dinheiro para viagem, dinheiro para kimono, comida. E eu, sábado, né? Sim. A gente foi para o Campeonato Paulista, sub-13, até 12 anos de idade. Um menino ganhou vice-campeão. Vice-campeão paulista. Esse é muito bom, vice-campeão. E meu neto também foi lá. Aí começou 5º lugar. Com 15 pessoas, né? 15, 20 pessoas cada grupo. É muito bom. Aí tem domingo, a gente foi no Capão Bonito, campeonato regional de sumo. Também ganhamos campeão da equipe feminina. Então, bom. Queria parabenizar vocês aí que, né, sempre nas diversas competições que vocês participam, vocês vêm trazendo resultado pra gente aqui em Itapetininga. Professor Sakashita, o nosso programa infelizmente chegou ao fim, mas muito legal esse bate-papo, eu acho, né? O senhor é bastante conhecido aqui na cidade e a população de Itapetininga pôde conhecer um pouco mais da sua história. Fica o convite e nós vamos agendar uma visita lá e conhecer lá as frutas que o senhor planta. Obrigado, viu, professor? Obrigado. Semana que vem, mês que vem vai começar jogos regionais. E eu vou levar 40 atletas de Itapetininga. Vamos torcer por eles e eu sei que vão trazer medalha.
Obrigado, professor Sakashita. Obrigado a você, telespectador do programa Telescópio. Amanhã, a partir das 12 horas e 30 minutos, estaremos de volta aqui na TVI, que é a TV que conta a nossa história. Boa tarde. Muito bom, professor. Apoio Cultural, Bolsacreto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito.